Abra sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 3. Vamos fazer uma leitura nos versículos de número 1 até o versículo de número 13. Gênesis, capítulo 3, leremos de 1 a 13. Gênesis 3, 1 a 13. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Bom, hoje mais uma vez, vamos avançar em alguns versículos e aprendermos com esse relato da criação, nessa série de mensagens cujo título é No Princípio. Começamos lá no capítulo 1, já aprendemos que Deus é um Deus tremendo, um Deus que não somente criou e abandonou a sua criação, conforme já aprendemos aqui em EBD, debaixo de uma visão deísta, mas sabemos que o nosso Deus não é um Deus que nos abandonou, é um Deus que se revelou a nós através da criação, se revelou a nós através desta palavra, e aprendemos como é Deus através de sua revelação. Mas também aprendemos que Deus nos ensina princípios. E aprendemos no segundo domingo que esses princípios, quando colocados em prática, nos ajudarão a obtermos êxito em nossas vidas. Mas também vimos que o Senhor não somente revela e ensina, mas é um Deus que também nos orienta. E fomos orientados no relato de Gênesis a como que Deus valoriza o trabalho, a responsabilidade e como Deus dá valor à família. Semana passada fomos advertidos. Nos primeiros 6 versículos do capítulo 3, o Senhor nos advertiu acerca da tentação. Vimos que a tentação é real, a tentação é perigosa e a tentação é enganosa. Hoje adentraremos ao 5º tema. E o que aprenderemos hoje? Hoje o Senhor nos quer confrontar. Confrontação é a palavra-chave.
O que é confrontar? É pôr ou ficar frente a frente. Confrontar é acarear. Juridicamente, a confrontação é quando colocamos uma testemunha diante de outra e buscamos comparar, averiguar os seus depoimentos e encontrarmos as contradições. Então hoje, segura essa palavra. O relato da criação hoje nos quer confrontar. Ser confrontado por Deus é sermos colocados frente a frente com Ele, para que com sinceridade e responsabilidade possamos assumir os nossos atos e arcarmos, enfim, com as consequências destes atos. Hoje Deus nos quer confrontar. E o primeiro ponto a ser tratado hoje nessa confrontação é que o relato da criação nos confronta primeiramente com a nossa negligência. O Senhor quer hoje nos confrontar para que possamos perceber o quão negligentes muitas vezes nós somos. Onde encontramos negligência nesse relato? Eu quero te chamar a atenção que a relação de Deus com Adão era uma relação harmoniosa, é uma relação que começou como que com uma relação de confiança, onde Deus deu liberdade a Adão, mas essa liberdade deveria ser coberta de responsabilidade, porque Deus exigia de Adão uma contrapartida, e em caso de desobediência, Adão teria que arcar com a consequência. Então note o que diz, voltando uma paginazinha antes, no capítulo 2 de Gênesis, onde começa essa relação de confiança, onde Deus se aproxima de Adão e lhe dá liberdade, mas liberdade revestida de responsabilidade, porque se Adão fracassasse, isso traria consequências e consequências danosas para a vida de Adão. Capítulo 2, versículos 16 e 17. Note a relação de liberdade de Deus com Adão. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás, e comerás como? Livremente. Liberdade você tem, Adão, de passear por esse jardim. Liberdade você tem, Adão, de comer, de experimentar de todos os frutos das árvores que aqui estão. Mas note a responsabilidade que Deus chama Adão diante dessa liberdade. Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Responsabilidade. Note, você tem liberdade de passear, de experimentar, de comer de todos, menos do fruto dessa árvore chamada do conhecimento do bem e do mal. Sabe por quê, Adão? Porque no dia em que dela comeres, consequência da desobediência, certamente morrerás. Eu imagino, irmãos, e isso faz parte da minha imaginação. Isso não está escrito na Bíblia. Mas vamos imaginar aqui juntos que Adão, eu acredito que não deve ter sido muito claro e não deve ter sido responsável o suficiente em passar essas instruções à sua esposa. Eu acredito que Adão foi negligente diante da tremenda responsabilidade que ele recebeu da parte de Deus. Ele não instruiu ela da forma correta. Ele talvez tenha dito: eu não vou perder meu tempo instruindo. Sabe de uma coisa? Talvez. Adão é quem ele mesmo tem acrescentado esse não tocar
a esse mandamento de Deus. Quer saber de uma coisa? Eu não vou perder meu tempo, quem sabe, gastando minha lábia, gastando minha saliva para instruir, para ficar vigiando Eva, para que ela tenha também consciência dessa responsabilidade. Talvez tenha sido o próprio Adão quem, para amedrontar Eva, quem sabe, dissesse a ela: Eva, não se aproxime desse fruto. Eva, nem sequer toque nesse fruto, porque Deus disse que se a gente tocar, a gente vai morrer. Porque vocês notaram, e isso nós vimos na semana passada, que Eva, quando indagada, perguntada pela serpente, ela disse: olha, Deus disse que a gente não pode nem tocar. Deus não disse isso. E de onde Eva tirou esse não podemos tocar? Talvez, irmãos, por uma negligência de Adão, que pode, por esse seu acréscimo à ordem do Senhor, ter exatamente aberto a porta do fracasso para o seu lar. E quantas vezes nós que somos pais, não acrescentamos às nossas ordens mentiras? Quantos de vocês talvez já não tenham chegado para os seus filhos e dito: olha, não vai por aí que lá tem bicho papão. Cuidado com o homem do saco. Vai passar o homem do saco e vai te levar. E a gente tenta obediência por acréscimos, por mentiras, por irresponsabilidade. Ah, se você não comer tudinho, vou ter que te levar para tomar uma injeção. E aí a criança já cresce com medo da injeção, não é? E quantos não dão trabalho lá, não é mesmo, Carol? Quando vão tomar uma injeção? Quantas vezes, irmãos, nós somos negligentes? Porque a gente quer se eximir da responsabilidade, a gente não quer gastar tempo com os nossos filhos, a gente não quer sentar com os nossos filhos e instruí-los corretamente. E a gente acha que a gente pode ter o respeito deles colocando medo. Mas por quê, pai? Porque sim, e ponto final. Lembra as frases preferidas das mães? Ô mãe, deixa eu ir, está todo mundo indo. Você não é todo mundo. Tu não é todo mundo. Mas não tem mas. E a gente não quer gastar o tempo sentando, instruindo, falando, conversando. E sabe, Deus nos dá uma responsabilidade. Está lá em Deuteronômio 6, 5-9. Olha o que Moisés, mas olha, inspirado por Deus, passa para a gente. Deuteronômio 6, 5-9 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Pai, primeiro precisa estar no teu coração. E quando essa palavra está no nosso coração, a gente vai ensinar para os nossos filhos. E como é que a gente ensina? Versículo 7. Ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa. Quando foi a última vez que você assentou-se com o seu filho para instruí-lo acerca da palavra de Deus? Qual foi a última vez que você gastou tempo com o seu filho para mostrar na palavra de Deus quem nós somos diante de Deus e quem é o Deus a quem nós servimos? Ou você quer ganhar o respeito do seu filho simplesmente com as suas mentiras e a irresponsabilidade e a nossa negligência de fazer o que temos que fazer? E a gente mete o bicho papão no meio, coloca o homem do saco. A gente inventa para não gastar tempo. E a Bíblia está falando que eu tenho que me assentar com meu filho, andando pelo caminho. Ou seja, na postura íntegra e correta que a gente vai demonstrar aos nossos filhos quando estamos caminhando, quando estamos dirigindo o nosso carro, quando está fazendo as nossas compras, deitando-te. Qual a última vez que você orou com o teu filho pequeno? Qual foi a última vez que o teu filho pequeno te pegou ajoelhado orando? Qual a última vez que o teu filho te pegou lendo a Bíblia?
para que pudesse saber, olha o exemplo do meu pai, olha o exemplo da minha mãe. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Como eu vibro com a carta que Paulo escreve a Timóteo. Olha a vida de Timóteo, esse jovem a quem Paulo se aproximou e disse: eu vou gastar tempo com esse jovem, eu vou instruí-lo, eu vou prepará-lo para ser o meu sucessor, eu vou prepará-lo para que ele possa tomar conta de uma igreja. Sabe o que? Porque Paulo viu naquele jovem chamado Timóteo todas as características propícias para assumir um ministério. Porque lá na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5, Paulo exalta isso, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Lóide, e da tua avó Lóide, a Lóide passou para tua mãe Eunice, e a tua mãe Eunice passou para ti. Eu estou certo de que também essa fé da tua avó, essa fé da tua mãe está no teu coração, Timóteo. Nós tínhamos uma mulher chamada Lóide que gastou tempo com a sua filha chamada Eunice. E Eunice gastou tempo com o pequeno Timóteo. E colocou e plantou no coração de Timóteo fé. Não bicho papão, não homem de saco, não injeção, mas ensinou esse garoto a caminhar e a trilhar nos caminhos do Senhor. Deus hoje quer te confrontar, me confrontar com quão negligente nós estamos sendo com os nossos filhos. Quão negligentes estamos sendo com os da nossa casa. Quão negligente você, esposo, tem sido com a tua esposa. Achando que a responsabilidade é só dela. E talvez essa tenha sido a realidade no lar de Timóteo. Um pai omisso. Onde toda a instrução espiritual veio pela avó e veio pela mãe. E louvado seja Deus pelas avós e pelas mães. Amém ou não? Porque estão ocupando o lugar de muitos homens frouxos e bananas, que não estão assumindo a responsabilidade e o sacerdócio de seu lar, como Adão fracassou em passar as instruções para sua esposa. Tem homens sendo negligentes e mulheres sendo negligentes. Na mesma segunda carta escrita por Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nos versículos 14 e 15, veja o que está escrito: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Da tua avó, da tua mãe. Valoriza, menino. Valoriza o tempo gasto por tua mãe. Valoriza o tempo gasto por tua avó. 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Pais, em nome de Jesus, eu falo a você pai, eu falo a você mãe, não delegue a sua responsabilidade às creches, não delegue a tua responsabilidade ao governo, não delegue a tua responsabilidade às babás, não delegue a tua responsabilidade nem sequer aos avós, não delegue a tua responsabilidade ao professor de escola dominical da igreja. A responsabilidade é tua, amém ou não? Instrui o teu filho. Instrui o teu filho no caminho em que ele deve andar. A promessa na palavra de Deus é que até quando ele envelhecer, jamais se desviará dele. Eu posso ouvir um amém ou não? Você tem instruído, pai? Você tem feito o seu papel? Porque o Senhor hoje quer nos confrontar acerca da nossa negligência. Mas esse texto nos confronta também hoje, em segundo lugar, com a nossa displicência.
Primeiro, o texto nos confronta com a negligência, o quão negligentes estamos sendo no nosso papel de esposos, de esposas, de pais. Mas o texto também hoje nos exorta acerca da nossa displicência. Olha nós uma vez comigo, os 6 primeiros versículos de Gênesis 3. Gênesis 3, os primeiros 6 versículos. A serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Olha aí. Olha o homem do saco aqui. Olha a mentira aqui. Olha o acréscimo aqui. Nem nele tocareis. Porque no dia em que dele comerdes, Deus sabe, né? Que vocês vão morrer. Então a serpente, versículo 4, disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido. E por incrível que pareça, olha a displicência, irmãos. Que fez Adão? Papou. Hoje o Senhor quer nos confrontar não somente com o quão negligente nós estamos sendo com o nosso sacerdócio, mas hoje o Senhor quer nos confrontar com o quão displicente nós temos sido com o ministério que o Senhor nos confiou e com as ordens que o Senhor nos tem dado. Onde estava Eva? Pertinho. Pertinho de onde? Pertinho de onde ela não deveria estar. Olha a Eva brincando com o perigo. Eu disse para vocês a semana passada, o Senhor nos adverte com relação à tentação, o quão real a tentação é, o quão perigosa a tentação é, o quão mentirosa e enganosa a tentação é. Mas lá estava Eva, pertinho. E aí que ela descobre que não tem bicho papão, que não tem homem de saco, que não tem injeção, coisa nenhuma. Um dia nossos filhos vão se despertar para todas as mentiras que a gente, enfiou na cabeça deles para tentar não gastar o tempo devido que a gente devia ter gastado com eles para instruí-los, para falar a verdade. E para simplesmente não ficarmos dizendo, é isso porque o pai está dizendo e ponto final, é isso e não tem mais discussão, é isso e acabou. Quando a gente é negligente, a gente vai acabar depois sendo displicente. É nesse momento que Eva, baseada na mentira do não posso tocar, resolve não somente tocar, mas comer. E por incrível que pareça, displicentemente também Adão toma do fruto e come. Adão sabia exatamente o que estava fazendo, e quando a gente brinca com o pecado, quando a gente negligencia a palavra de Deus, quando a gente negligencia as nossas responsabilidades, a displicência toma conta da nossa vida, e é incrível como tem pessoas que de forma contumaz estão pecando, deliberadamente estão fazendo o que é errado, estão se enveredando por caminhos tortuosos, e é isso que Adão fez, e é isso que a palavra de Deus deixa claro. Olha o que diz na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo. Primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Primeira de Paulo a Timóteo 2,14, olha as palavras de Paulo. Você pode ler comigo em voz alta? Vamos todos ler, principalmente os homens. Eu quero os homens lendo comigo. Vamos lá juntos? E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. A mulher ainda foi seduzida pelo canto da serpente, mas o homem não foi enganado. E você que está ouvindo hoje essa palavra sendo pregada para você, eu quero saber quão negligente você tem sido.
E quão displicente você tem sido com o pecado que tão de perto te rodeia. Você está brincando. Nós estamos brincando. E o Senhor hoje está nos confrontando, é cara a cara com você. Você está sendo displicente. Você está indo por onde você não deveria estar indo. Você está se envolvendo com quem não deveria se envolver. Você está se enveredando por onde não deveria estar se enveredando. Não brinca. Não brinca. Adão não foi enganado. Mas deliberadamente, de forma negligente e displicente, ele caiu. Ele pecou. Muitos crentes hoje estão brincando com o inimigo. Muitos jovens hoje têm se decepcionado com o evangelho do não toque, das mentiras que os meus pais contaram lá atrás para mim. Onde nós transformamos Deus em um tirano, onde nós não falamos do amor de Deus e da justiça de Deus, onde não gastamos tempo instruindo os nossos filhos na palavra da verdade. E onde sorrateiramente o inimigo foi entrando e colocando cunhas. Sabe aquilo? Abre um pouco uma brecha e coloca a cunha para não voltar. E ele empurra um pouquinho mais e empurra a cunha. E a porta vai escancarando. É o pai que quer cobrar honestidade, justiça e integridade do seu filho. Mas é o mesmo pai que quando o filho atende o telefone e diz, é para você, pai, ele fala, diz que eu não estou. Como é que você pode falar para o seu filho mentir dizendo que você não está quando você está? É o mesmo pai que diz, filho, se arruma, hoje é o dia do Senhor. Vai para a igreja. Mas ele troca o ir com o seu filho por qualquer outra atividade corriqueira do dia a dia. Como é que você quer cobrar integridade? Como é que você quer cobrar do seu filho o desejo de estar na casa do Senhor, quando qualquer coisa é mais importante do que aqui estar? É o respeito que você quer que o seu filho tenha com os outros e quem sabe até com o pastor, com a liderança? E é nisso que eu disse que já estava no script quando a gente hoje pela manhã brincava, hein? É quando a gente diz, respeita os outros, respeita o próximo. Mas o pastor está sendo comido frito, grelhado, a milanesa em todos os almoços na sua casa. Onde o pastor é trucidado, onde o pastor é caluniado, onde o pastor vira o prato principal da mesa no almoço e na janta. E me lembra daquela historinha. Quando o pastor foi almoçar na casa de uma das ovelhas, e ele estava lá, almoçando, e o menino estava olhando para o pastor, ele não tirava os olhos do pastor. E o pastor começou a se sentir constrangido. Por que o menino está olhando tanto para mim? E o pastor tentava desviar o olhar e o menino não tirava os olhos. O menino não estava comendo. Ele ficava fitando os olhos do pastor, olhando todos os movimentos do pastor. Até que o pastor chegou e tão constrangido que estava, falou, menino, o que foi? Tem alguma coisa diferente em mim? Sei lá, de repente eu estou com alguma coisa aqui, né? O menino falou, não, pastor, é que eu estou esperando. Esperando o quê, filho? É que o meu pai disse que o senhor come que nem um porco. E eu estou querendo ver como é que o porco come. Aí o pai ficou vermelho na hora, porque o menino só repetiu o que ele ouvia dentro de casa. Eu só estou dando o pastor como um exemplo. Mas quem sabe é o professor de EBD, quem sabe é o irmão em Cristo, quem sabe é o líder do louvor, que você está comendo grelhado todos os dias em casa. E depois você quer que o seu menino olhe com respeito para o outro que você está trucidando e falando mal. Oh, irmãos, quão negligentes e displicentes nós temos sido em nossas vidas. E temos negado o sacerdócio que o Senhor deixou em nossas mãos. O que fez Adão quando recebeu o fruto das mãos de Eva? Não,
Eva, por favor, não. Eva, o que você está fazendo, Eva? Eva, meu Deus do céu, vomita. Bota o dedo na garganta, vomita. Bota para fora esse fruto, meu Deus do céu. Eu não te disse que não podia nem tocar, que você ia morrer. Pois é, Adão, eu toquei e nada aconteceu. É por isso que eu comi. Você me disse que se eu tocasse eu ia morrer, eu não morri. Olha aqui, come. Ai, meu Deus, e agora? Eu fico com quem? Com Eva ou... Não. Ô, mulherão, meu Deus do céu, eu não posso deixá-la agora sozinho. Adão não foi enganado. Adão deliberadamente comeu. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Meus amados, o Senhor cobrará de nós não somente a nossa negligência, mas o Senhor cobrará de nós também a nossa displicência. Em terceiro lugar, o relato da criação nos confronta com a nossa incoerência. Hoje o Senhor nos confronta com a nossa negligência, o Senhor nos confronta com a nossa displicência, mas o Senhor também nos confronta com a nossa incoerência. Olha os versículos 7 a 10. Então foram abertos os olhos de ambos. Você notou que os olhos de ambos foram abertos no momento em que quem comeu? Adão. O Senhor deu a responsabilidade para quem? Lembra do texto que diz, a Eva ainda foi seduzida, foi enganada, mas o Adão não foi? É por isso que no momento em que Adão morde aquele fruto e come, a Bíblia diz que os olhos de ambos foram abertos. É por isso que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte, visto que a morte passou por todos os homens, concluímos, pois, que todos pecaram. É por isso que Jesus, o perfeito Filho de Deus, não veio de uma semente de um homem, mas veio de uma semente divina. Amém ou não? O Espírito Santo concebeu em Maria. Maria havia vindo de uma relação entre um homem e uma mulher, pecadora, tal como nós. Mas o Filho de Deus não veio com a semente do pecado, não veio da linhagem de Adão, mas o perfeito Filho de Deus veio para nos trazer a salvação, homem sem pecado. Aleluia, louvado e bendito seja o nosso Senhor. Foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Oh, quanta incoerência, irmãos. Achar que pode cobrir o pecado com folha de figueira. Ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se. Quanta incoerência, achar que pode se esconder de Deus. Adão e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Onde estás, Adão? Adão, ei, Adão, ei, Adão. Ô filho, todos os dias eu passo por aqui para a gente bater aquele papo. Adão, cadê você? Como se Deus não soubesse. 10, ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Quanta incoerência em Adão querer consertar o seu erro com folhas de figueira. Lê do engano. A gente não consegue consertar os nossos erros diante de Deus com nada que nós façamos. Como é que você está tentando consertar os teus erros? Com penitência? Com sacrifício? Com oferta? Com ativismo? Como é que você está querendo consertar os teus erros diante de Deus? Com religiosidade? É subindo escada? É carregando cruz? É acendendo vela? É fazendo caridade?
Lembra, irmã Ana? Que a irmã estava me falando aqui um pouquinho antes. Quantas pessoas acham que vão compensar os seus erros com caridade? É doando roupa para o bazar da IBEG? Quantas roupas você tem que doar? Você pode doar o seu guarda-roupa inteiro. Isso não passa de folha de figueira. E folha de figueira não cobre pecado. Ativismo não cobre pecado. Nada que você faça nessa vida vai cobrir os teus pecados. Isso é incoerência pura. Em Tiago 1:22, o célebre apóstolo nos diz, em Tiago 1:22, sede cumpridores de quê? Da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Hoje o Senhor quer nos confrontar com a nossa negligência, quer nos confrontar com a nossa displicência, mas quer nos confrontar com a nossa incoerência de querer justificar os nossos pecados com folha de figueira. Adão quis se esconder de Deus, como se isso fosse possível. Adão, onde você está escondido? Com uma folha de figueira na frente, tentando se esconder não sei aonde. Como se fosse possível ele se esconder de Deus. Olha o que diz em Salmos 139, 7 e 8. Salmos 139, versículos 7 e 8. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer lá no Sheol, no Hades, no inferno, a minha cama, eis que tu ali estás também. Para onde eu posso fugir do teu espírito? Você não consegue se esconder de Deus. Não seja incoerente. Deus já se revelou a nós como sendo o onisciente, o onipotente, o onipresente. Não tem como se esconder de Deus. Não há nada que façamos às escondidas e que não venha à luz. Não há nada que façamos às escondidas e que não venha à luz. Eclesiastes 12, 13 e 14. Veja o que o sábio diz em Eclesiastes 12, 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o quê? O dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. A única coisa de útil que você pode fazer, de coerente na sua vida, sabe o que é? É temer a Deus e obedecer e guardar os seus mandamentos. Porque um dia Deus trará a juízo todas as obras que fizemos às escondidas. Lucas 12, 2 e 3. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete. Vem cá. Eu olho esse versículo, eu vejo um quadro dos nossos políticos fazendo seus conchavos nos gabinetes. O Senhor sabe tudo que você fez às escondidas, dentro do teu carro, às escondidas no meio do mato, às escondidas nos gabinetes. Deus sabe de tudo e Deus trará isso à luz. Sobre os telhados será apregoado. Quando eu disse para vocês que a tentação é real, é perigosa e é mentirosa, o diabo, ele lança a tentação, ele te laça, ele faz com que você se lambuze. E sabe o que o diabo faz depois? Joga tudo no ventilador.
Jogar tudo no ventilador. Onde você está? Não, estou escondido, estou com vergonha, estou com medo. Fruto da negligência, fruto da displicência, fruto da incoerência. Incoerência. O Senhor quer te confrontar hoje com relação ao quão incoerente você está sendo. E por último, para encerrar, o relato da criação nos confronta com a nossa desobediência. Negligência, displicência, incoerência e desobediência. Versículo 11, 12 e 13. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Qual seria o lógico ao ser confrontado por Deus? Podemos enganar a Deus? Podemos mentir para Deus? O que deveria o homem fazer ao ser confrontado por Deus? Confessar. Confessar. E o Senhor está nos confrontando hoje com relação à nossa desobediência. Como é que a gente tem reagido diante da desobediência que Deus nos confronta a cada dia? Dissimulando? Porque olha o que Adão faz. A mulher que me desse por companheira, foi ela que me deu da árvore e comi. A culpa não é minha não, Senhor, a culpa é da mulher. E sabe quem me deu essa mulher? Foi o Senhor. Quem é o culpado na história? Deus, só que é o culpado de tudo. Quem mandou o Senhor me dar essa desgraça? E tem gente que bota a culpa em Deus depois. Irmãos, eu sempre estou alertando. Eu converso com pessoas, toma cuidado nas suas decisões. Toma cuidado com quem você está se juntando. Toma cuidado com quem você está se unindo. Não, é vontade de Deus. Quem é que deu essa mulher de fato para Adão? Não foi Deus? Quando Deus entregou ela para ele, o que ele disse? Essa agora é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Eu vou te dar o nome de mulher, porque você foi tirada de mim. Que espécime lindo, era perfeita. Até ele ser confrontado por Deus na sua desobediência e dissimuladamente querer tirar o seu time de campo. A culpa é sua, Deus, que me deu essa mulher. A culpa é de Deus, sim. A culpa é de Deus. Quem é que foi lá? Quem é que atendeu ao canto da sereia? Quem é que deliberadamente, negligentemente, displicentemente, incoerentemente pecou? Foi Deus? Deus é paciente demais, irmãos. É por isso que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos. Porque era para Deus chegar e, olha, fulminar Adão agora. Mas Deus ainda vai para a mulher. E disse o Senhor Deus à mulher: olha, o Adão está jogando a culpa em você. Por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Tira o corpo fora. Hoje o Senhor quer falar com você. Hoje o Senhor quer falar comigo. Hoje o Senhor quer nos confrontar. Como é que a gente tem agido diante da confrontação de Deus com relação ao nosso pecado e à nossa desobediência? Agindo com dissimulação ou reconhecendo o nosso erro? É agindo com revolta e tentando jogar a culpa nas costas dos outros? Porque o Senhor quer hoje que diante da sua confrontação nós possamos, irmãos, tomar a maior atitude que um homem de Deus e uma mulher de Deus pode tomar, que é o que está em Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais, nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, abandona, esse alcança o quê? Misericórdia. Nosso Deus, meus amados irmãos, eu concluo dizendo, é um Deus tremendo.
Ele se revelou a nós, Ele nos ensinou princípios, Ele nos orientou acerca do trabalho, da responsabilidade, acerca da família. Ele nos advertiu sobre a tentação que é real, perigosa e enganosa. Mas hoje o nosso Deus também está a nos confrontar. E ser confrontado por Deus é sermos colocados frente a frente com Ele. E ao estarmos frente a frente com Ele, assumirmos os nossos atos e arcarmos com as consequências deles. Hoje o Senhor nos confrontou. Negligência, displicência, incoerência e desobediência. Que fará você diante dessa confrontação? Arrependa-se hoje. Endireita os teus caminhos. Coloque-se nos braços de Deus. Porque o que se arrepende, confessa e deixa, esse se submete à misericórdia e à graça de Deus. Fecha seus olhos e abaixa a tua cabeça.